Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez. Senhores, vivo e atuante. Ainda. Vendo alguns sites, eu estava vendo alguns sites de tecnologia. Os Estados Unidos querem fazer novos acordos vocês lembram daquela coisa lá do Sopa e do Pipa? Houve aquele problema e tal. E agora parece que eles ficaram mais inteligentes e eles estão criando acordos comerciais com outros países. E eles não estão querendo mais fazer tanto barulho como eles fizeram com a Sopa e Pipa. Se vocês quiserem saber, vocês colocam aí TPP. TPP, da Trans-Pacific Partnership. E vocês sabendo o que eles estão fazendo agora, eles estão fazendo as coisas mais por debaixo dos panos agora. Coisas assim, vamos dizer assim, transvestidas de tratados comerciais, mas que vão dar o direito aos Estados Unidos de ter um acesso à conexão das pessoas, ao streaming e, senhores, monitorar o que as pessoas estão recebendo e o que elas estão enviando de seus computadores com a desculpa de que eles estão fazendo isso para proteção de copyright. Senhores, eu nasci nesse planeta há 30 anos atrás. Eu nasci em 82. E eu vi muitas coisas nesse planetinha, senhores. Nesses meus 30 anos, nessa minha existência inútil. E existem coisas que são nocivas nesse planeta. Existem coisas que são extremamente nocivas. Por exemplo, a poluição destrói os nossos recursos naturais. Mas poucas vezes eu vi coisas mais nocivas para a sociedade humana, para o planeta em si, como um todo. Já que nós somos uma única espécie, nós somos uma única raça. Nós deveríamos também nos considerar uma única nação. Eu já coloquei aqui que diferenças territoriais entre países valem merda pra mim. Eu sou um... Senhores, sou um ser humano vivendo no planeta Terra. Todos os outros grupos, diferenciações em nações, grupos étnicos, pra mim, senhores, são estúpidos e ridículos. Somos uma única espécie, vivendo em um único planeta. E uma das coisas que é mais nociva, senhores, para nós como espécie como um todo, é essa ideia de proteção do conteúdo intelectual. E agora, vocês vão ver isso, porque os Estados Unidos tentam criar todas as desculpas possíveis para que o governo americano tenha a desculpa de saber o que é que você está fazendo aí no seu computador. Saber o que é que você está falando. Com quem você está falando, que informação você está recebendo, senhores. E eles querem o mesmo, o Canadá também está envolvido e a Austrália também. Né? Eles sempre começam com os países de língua inglesa primeiro, né? Depois eles vão expandindo, senhores. Nós vemos aí o problema com o Wikileaks, talvez o Assange, senhores, o maior herói desse planeta vivo, não sei por quanto tempo ainda. E eu fiz outra vez eu fiz um vídeo aqui falando do Cyberthreat, que era a ameaça virtual, senhores. Hackers são como terroristas. Isso foi o que o governo americano colocou há uns meses atrás. Eu fiz um vídeo aqui, se vocês quiserem ver, vocês colocam aí, acho que colocando Pac-Man Master 9 Cyberthreat ou ameaça virtual, vocês vão encontrar o vídeo aí, senhor. E não pegou, né? Eu vi a senadora Susan Collins, ela falando lá no Congresso,
Não sei se era no Congresso ou no América, era no, não sei onde ela estava fazendo o discurso especificamente. Eu sei que ela é uma senadora, mas eu não sei onde ela estava fazendo discurso. E ela colocou toda a merda que ela tinha decorado da noite passada, que tinham passado para ela, um texto pronto, né, que os republicanos deram, falando de cyberthreat, de ameaça virtual. Senhores, pedindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares ao contribuinte, tirados do bolso do contribuinte, para investir, senhores, contra a ameaça virtual dos hackers. Obviamente tudo isso foi originado por causa dos protestos anônimos. Eles viram os protestos anônimos. E os senhores lembram quando o bagulho tomou o mundo todo? E eles viram essas pessoas se organizam através da internet. Esses terroristas chamados anônimos, eles se organizam através da internet. O mesmo ocorreu lá com a Primavera Árabe. Esses terroristas que não querem mais os ditadores que nós colocamos lá, esses terroristas que querem derrubar os ditadores que nós colocamos lá, eles se organizam pela internet. E eles criaram essa ideia de cyberthreat. Senhores hackers são terroristas. O governo americano precisa, senhores, gastar muito dinheiro do bolso do contribuinte, obviamente, para monitorar o que todo mundo está fazendo na internet. Para censurar. E parece que isso não pegou muito bem lá. A sopa e a pipa também não pegou muito bem. E agora, senhores, eu acho que eles estão tentando uma terceira via. Pelo menos é o que me parece. Que é a desculpa de proteger conteúdo intelectual. Porque com a desculpa de proteger conteúdo intelectual, eles vão saber o que é que está dentro do seu PC também. E eles vão ter o direito de prender você por causa disso. Prender você por causa disso, acredite. Agora, essas coisas são feitas por debaixo do pano, entendeu? São tratados comerciais, mas pequenas cláusulas no meio dos tratados comerciais, galera. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a reportagem do Young Turks, eu vou colocar aí, senhores, para vocês verem, se vocês quiserem ir mais à frente. E lá no vídeo tem um monte de link também. Talvez isso cresça, esse assunto eu não sei. Mas como eu digo, eles vão pegar agora tratados comerciais entre países e eles vão colocar cláusulas que obrigam saber o que as pessoas estão fazendo com a desculpa de que eles estão protegendo o conteúdo intelectual. Então, primeiro eles disseram que essas pessoas eram terroristas, depois disseram que são hackers, agora eles estão dizendo que são ladrões de conteúdo intelectual. Senhores, a desculpa não importa. Eles querem ter controle do que você está vendo, fazendo. E eles sabem agora, os republicanos, senhores, eles são muito burros. Eles não são meio burros. A maioria dessas pessoas não sabe nem o que é um computador, senhores. Republicanos, senhores. Se vocês quiserem saber o que é um republicano, você pega um velho texano, milionário, senhores, membro da Ku Klux Klan, e você sabe o que é um republicano. Então, essas pessoas, eles querem, agora, eles estão, cara, esse negócio de internet é sério. Os republicanos, agora em 2012, eles descobriram que esse negócio de internet é sério e eles estão começando a pegar, eles têm muito dinheiro mesmo. Os grupos que financiam isso. E galera, eu não vou colocar isso aqui como guerra de republicanos e democratas. Eu já fiz vídeos e vídeos aqui falando da decepção Obama. Tá ok, Obama é um democrata. Foi um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Totalmente omisso, não fez nada do que prometeu. A mesma coisa, você lembrou muito o Lula aqui no Brasil. Mas pelo menos o Lula, senhores, vamos dizer assim, deu um bust na economia. O Obama, senhores, a decadência já estava ocorrendo com o Bush e ele só continuou descendo ladeira. Só continuou ladeira abaixo.
Senhores, essas pessoas são essas pessoas que mandam no mundo agora. Porque são essas pessoas que mandam no maior complexo militar do planeta, que é, senhores, pertence aos Estados Unidos. São essas pessoas que mandam, senhores, na indústria do petróleo. Estados Unidos também, senhores. E essas pessoas, eles não estão gostando de ver você livre demais, trocando informação demais, porque eles estão começando a perceber que internet também serve para você programar protestos, para você trocar informações. Anonymous está aí para mostrar isso. Agora, eu quero colocar aqui mais uma coisa, porque eu sempre volto ao assunto. Eu estou dizendo aqui, senhores, eu não, mais uma vez, eu não acredito nessa diferença infantil entre bem e mal, e muito menos eu vou dizer que os democratas são do bem e os republicanos são do mal. Eu não acredito nisso, tá ok? Eu já disse aqui, eu fiz um vídeo chamado Decepção Obama, aqui, tá ok, galera? Não simplifique minhas palavras a esse nível. Mas existe uma coisa que eu vendo toda essa patifaria, eu vendo esse estupro governamental levado a cabo pelos Estados Unidos dia e noite. Não só sobre cidadãos americanos, mas sobre pessoas do mundo inteiro. E eu vejo esse estupro governamental ocorrendo dia e noite, senhores. Eu vejo guerras sendo feitas para que esses patifes continuem em seus uniformes militares, com seus copos de uísque. Mas existe uma coisa aqui que todos nós somos coniventes. E talvez isso tenha algo a dizer sobre nós brasileiros especificamente, que é o seguinte: essas pessoas eles representam conservadores. Essas pessoas eles se dizem, esses partidos, eles se dizem representantes da família, da pátria, da tradição, da religião também. São conservadores. E conservadores, senhores, eles existem lá nos Estados Unidos, eles existem aqui também. E nós somos coniventes com essas pessoas. Nós temos paciência com elas. Essas pessoas aprovam leis que tiram nossa liberdade. Essas pessoas usam o nosso próprio dinheiro para nos monitorar e nos prender. E nós, senhores, nós somos coniventes com isso. Porque talvez o mal disso tudo seja a paciência que nós temos com conservadores, defensores da pátria, da família, da moral, dos bons costumes. Porque, senhores, conservadores existem em todos os lugares. E eu disse que nós temos paciência com esses hipócritas. Nós temos paciência e nós dizemos que... Porque essas pessoas são o centro de nocividade para o nosso desenvolvimento. Essas pessoas são o centro de nocividade para esse planeta como um todo. Diferenças territoriais entre países, senhores, isso é ridículo. Isso é ridículo. Nós somos uma única espécie, vivendo em um único planeta. As pessoas que mandam nesse planeta, essas pessoas não estão nem aí para diferenças territoriais. Mas nós ainda ligamos para essa merda. Nós ainda nos vemos como brasileiros, paraguaios, argentinos, ingleses, sul-africanos. Nós ainda nos consideramos diferentes por causa dessas merdas, dessas diferenças territoriais. E, senhores, nós achamos que o problema, às vezes o problema está fora do nosso território, que é um conceito abstrato. Nós achamos que esse problema não tem nada a ver com a gente, e não é isso. Conservadores existem em todos os lugares. E eles afetam todas as pessoas igualmente. E eu penso assim, por que existem políticos conservadores? Eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos você pode doar esperma para inseminação artificial. E o conselho lá de saúde, eu não sei o nome daquela
Senhores, eu não sei o nome daquilo, mas é como se fosse um conselho de saúde, que é a pessoa é a entidade que monitora todos os produtos farmacêuticos e alimentícios, se os produtos vão poder ou não entrar no mercado, como nós temos aqui no Brasil também. Esse conselho lá decidiu que homossexuais estão proibidos de doar esperma, porque possivelmente, senhores, esse esperma estará com AIDS. Eu vejo leis sendo aprovadas em escolas, senhores, porque documentos oficiais no Texas dizendo que o homossexualismo ele está contra, senhores, a estrutura da sociedade. Senhores, eu estou dando só esses exemplos aqui para mostrar o seguinte: são políticos conservadores, eles existem lá, eles existem aqui também. E toda essa merda, essa patifaria é paga e financiada por eles. Agora, por quê? Porque esses defensores da moral e dos bons costumes, eles têm eleitores. Eles têm pessoas que votam neles. Agora, senhores, se não existissem eleitores conservadores, não existiriam políticos conservadores, porque essas pessoas não conseguiriam ocupar o cargo que elas ocupam. Nós temos paciência com isso. Nós aqui no Brasil, nós somos estuprados por nossas empresas bancárias. Senhores, o Brasil é o paraíso dos banqueiros no mundo todo. E nós temos um dos piores serviços bancários do mundo. Nem as leis. Porque o governo faz, olha, vocês lucram muito aqui no Brasil. O governo chega para os banqueiros e diz, olha, vocês lucram muito aqui no Brasil, cara. Brasil, paraíso dos banqueiros. Mas vocês têm que dar um mínimo de atendimento para essas pessoas. Tá vendo aquela lei que você não pode passar mais de 15 minutos numa fila? Eles estão nem se fudendo. Estão nem aí. Despedem pessoas, colocam caixas eletrônicos, deixam pessoas filas e filas. Quando você tem um problema para resolver, cara. E eu disse, várias pessoas aqui no Brasil, essas pessoas elas estão impossibilitadas de terem contas bancárias, porque elas estão com o nome no SPC, Serasa, sei lá, essa putaria. Que isso, na minha opinião, isso é inconstitucional. Porque primeiro chegaram dizendo que isso duraria só alguns anos, depois o nome, agora uma empresa passa para outra, não sei o que e tal e tal. Eu sei que vários brasileiros estão impossibilitados de terem uma atividade financeira em si. E depois eu ouvi que tinham cidades que não queriam nem que pessoas pudessem prestar concursos públicos se elas estivessem com débito no sistema financeiro. Como é que você vai proibir uma pessoa de prestar um concurso público porque ela tem algum problema com o meio privado? Eu vejo pessoas que não podem receber, não vão poder ocupar determinados empregos, porque o salário é depositado em uma conta bancária. E se essas pessoas não puderem ter contas bancárias, como é que elas vão receber seus salários? Eu deveria ter o direito de dizer, não, eu quero receber o meu salário em dinheiro, vivo. Vocês não acham que eu tenho o direito disso, não? Por que eu tenho que ser obrigado? Por que meu salário ele tem que ser obrigado a passar pelo sistema financeiro, mesmo que eu seja um funcionário público ou que seja? Agora, mais uma vez, políticos conservadores financiam essa merda. Conteúdo intelectual é uma piada. Conteúdo intelectual é uma piada. Você pode achar ruim. Eu sei que tem pessoas que vão achar ruim aqui, vão dizer o seguinte, não, que não sei o que, o cara tem conteúdo intelectual. É uma piada, é proteção do conteúdo intelectual. Porque, senhores, dizer grandes patentes devem ser protegidas, senhores. Obviamente, essas grandes patentes estão no nome das pessoas que criaram essas patentes. Não.
Elas estão registradas no nome dos engenheiros que criaram essas tecnologias. Não. Elas estão registradas no nome de grandes empresas. E o dinheiro dessas patentes gigantescas, elas não vão diretamente para os engenheiros que criaram elas. Depois veio aquela. Eu lembro dessa merda toda com relação àquele lance do CD pirata. Eu me lembro lá aquele monte de artista, aquele monte de vagabundo vendido, aquelas prostitutas, de todos os cantores e músicos que fizeram campanha contra o CD pirata, um monte de prostituta. Foi bom pra gente ver a cara deles. As pessoas dizendo, vocês estão financiando uma máfia chinesa. Por favor, cara. As grandes empresas que fabricavam CDs e DVDs, elas têm pouquíssimos empregados. Pouquíssimos empregados. Porque a fabricação dessas mídias é totalmente automatizada. Mas as pessoas que vendem CD pirata na rua, DVD pirata na rua, essas pessoas, senhores, são milhares e milhões de famílias sendo sustentadas por causa disso. E se alguém está achando ruim, porque um grande empresário de Hollywood vai perder alguns milhões para que outros senhores, porque algum empresário de Hollywood está perdendo milhões com vendas de filmes piratas, sendo que outros milhões de famílias, pessoas muito pobres, estão sendo sustentadas porque o cara vende um filme pirata ali na rua. Agora, você dizer, olha, proteção de conteúdo intelectual é uma bosta. E essa proteção de conteúdo intelectual vai acabar com a sua liberdade. Porque com a desculpa de proteger conteúdo intelectual, eles vão ter acesso ao que as pessoas estão fazendo, que tipo de informação elas estão trocando. Então, você diz, não, mas a pessoa cria algo. Senhores, criar algo é muito abstrato. Porque você diz, não, eu estou criando algo, eu tenho o direito. Senhores, eu não vejo isso ocorrendo. O que eu vejo são empresas milionárias, bilionárias. Eu vejo a indústria de Hollywood, eu vejo a indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, senhores, criando patentes sobre plantas. Eu vejo a indústria farmacêutica chegar num país africano e tipo chegar lá e patentear aquela planta e obrigar a tribo africana que usa aquela planta há milhares de anos a pagar direitos autorais a eles. Proteção de conteúdo intelectual. Proteção de patentes. Não quiser falar de toda essa merda. De proteger isso aqui. Proteger, senhores, os grandes mega empresários de Hollywood. Para que eles continuem mais milionários ainda. Olha, eu acho que as pessoas que ainda estão advogando esse tipo de direito, elas não têm noção das consequências que isso causa, do impacto social que isso causa. Os grandes vilões, senhores, são megacorporações, são grandes empresas. E o cidadão comum que tem que se alimentar, ele é muito fraco, ele está numa posição muito frágil para lutar contra essas pessoas. Porque essas pessoas, eles têm muito dinheiro para pagar advogados caríssimos, para entrar em guerras judiciais. Vamos ver aqui as coisas ridículas que a Apple vem fazendo contra a Samsung. Na verdade, simplesmente uma proteção do mercado. Na verdade, é um tiro contra Android. Que é algo, Android é algo realmente que tem impacto social. Então, galera, eu vejo pessoas simples. É o cara como eu, como você, que tem que se alimentar e alimentar a própria família, às vezes ir para o meio da rua trabalhar como um camelô. E esse tipo de comércio, é esse tipo de comércio que eu apoio.
Porque é esse tipo de comércio que sustenta milhões de famílias. Proteção, senhores, é de grandes patentes. Senhores, só fazem com que milionários se tornem mais milionários. E o que eles querem agora é que o dinheiro em espécie comece a sumir, para que todo o dinheiro passe pela mão deles. Então, o comércio informal, eu apoio 100% o comércio informal. Comércio informal é uma necessidade. Porque o comércio informal, ele ainda é uma parte do comércio que não passa pela mão deles. E eles querem fazer de tudo para acabar com isso. Eles querem acabar com o dinheiro em espécie. E quando eles conseguirem isso, todos nós vamos estar nas mãos deles. Que para comprar e vender o que quer que seja, vai ter que passar pelo sistema deles. Então, podem achar ruim aqui, galera, mas o comércio informal que lida com dinheiro em espécie, a pirataria, senhores, os hackers, os ladrões de tecnologia, senhores, eu apoio a todos eles. Porque essas pessoas estão fazendo um bem social. E se você acredita o contrário, cara, olhe muito bem, preste muito bem atenção. O tipo de pessoa que você está defendendo. Se cuide.